Quinta-feira, dia 14 de novembro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, espero que ninguém esteja aí pegando fogo, né? Ninguém esteja chamuscado por conta de ontem à noite, porque nós vamos falar disto com certeza, né? E eu já começo fazendo aquela pergunta: o que dizer sobre tudo isto? Claro que eu sei que todos vocês já ouviram e viram muitas coisas sobre o ocorrido lá em Brasília ontem à noite, já assistiram canais, leram jornais, ou seja, não vou aqui encher linguiça sobre esse assunto. Vou comentar de outra forma, porque evidentemente que tem muito a ser dito, justamente aquilo que não foi dito pela imprensa. Ou seja, e eu nem estou com muita vontade de falar sobre isso, mas aquela coisa, né? Eu tenho uma visão particular sobre tudo isto e quero passar a vocês. Lembrando que não sou o dono da verdade e não tenho como provar nada do que vou dizer, só vou deixar no ar para que vocês reflitam junto comigo. Porque, em minha opinião, tudo isto pode sim, não estou afirmando que é, mas pode também ser uma grande armação, mesmo que tenha culminado com a tragédia de uma pessoa ceifando a própria vida, como aconteceu. Claro que sei também que a violência não leva ninguém a lugar nenhum, e nem é de bom tom imaginar um ataque armado contra instituições brasileiras. O que nós sempre debatemos é o trabalho de quem ocupa estas instituições e não as instituições em si. Porque a nossa Constituição prega que o país é administrado por 3 poderes. E para que isso deixe de ser assim, tem que haver uma nova Constituição. Então, vamos respeitar a Constituição que temos, mesmo sabendo que ela não está sendo respeitada por absolutamente ninguém lá em Brasília. Muito bem. Eu sei também que no desespero, muitas vezes as pessoas perdem a cabeça e cometem loucuras sem pensar no depois. E talvez por isso mesmo o autor do acontecido ontem já tinha se preparado para terminar como terminou. Ouvindo hoje pela manhã a palavra de um psicólogo e professor, ele disse que não é tão difícil convencer alguém que já tenha tendências depressivas ou problemas mentais a cometer atos extremos. E até citou o caso de Adélio Bispo como exemplo. Claro que não estou aqui assinando embaixo de tudo o que ele disse, mas algumas coisas ficaram muito mal explicadas, a meu ver, e vou tentar detalhar a vocês. Porque tudo já foi dito, e pelas imagens que já foram reproduzidas, é notório que o tal tio França, como era conhecido, não portava um artefato bélico de porte, mas sim fogos de artifícios. Tanto os que estavam com ele, como os que estavam em seu veículo, que também explodiu segundos antes, né? Lá no estacionamento, em um dos estacionamentos do Congresso Nacional. Outra coisa, o que me chamou a atenção é o fato de os seguranças do prédio do Supremo assistirem muito passivamente o Francisco Vanderlei Luiz a tirar os artefatos sem ser incomodado. E não digo isso pelo fato deles não terem tentado ao menos impedi-lo, até porque, é claro, eles não sabiam o grau de risco que existia nas mãos do tio França, mas porque é normal para quem protege prédios federais, como o da Suprema Corte, atirarem em invasores para impedir o pior. Ainda mais quando eles enxergam que a pessoa está tentando atirar algo parecido com um artefato bélico. Eu não gosto de usar a palavra certa, porque o YouTube vocês sabem como que é, né? Muito bem. Eles não atiraram, não ameaçaram, ficaram olhando praticamente. Fato é que o único resultado trágico do acontecido foi mesmo a vida do Francisco Vanderlei. Mas, para a imprensa e para os ilustríssimos magistrados, foi um ataque contra o Estado Democrático de Direito.
e extensão do que aconteceu naquele 8 de janeiro de 2023. Para a imprensa, as coincidências com o 8 de janeiro estabelecem uma relação aterrorizante entre dois episódios que ocorreram no mesmo lugar, né? E com pouca distância de tempo, segundo eles, e que demandaram a mobilização de todas as esferas do poder. Muito bem, é dramático. A coisa realmente, olhando assim, parecia o Oriente Médio mesmo, não é isso? Muito bem. Porém, o que me chamou mais a atenção foi o que disse aquele ministro, logo pela manhã, né? Aliás, ontem à noite ainda, quando ele afirmou o seguinte: o que aconteceu foi uma demonstração de que só é possível e necessária a pacificação do país se houver responsabilização de todos os criminosos. Até aí tudo certo, claro, é assim em qualquer situação, em qualquer lugar do mundo. Continuou ele: não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. Prestem atenção. Disse ele, frisando que a impunidade gera um ciclo de violência e radicalização. Ele disse também que a atuação das autoridades deve ser unificada, envolvendo o Judiciário, o Ministério Público, as autoridades policiais e políticas, além das demais instituições da República, para garantir que os responsáveis por trás desses ataques sejam devidamente punidos. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos, disse ele, frisando que a impunidade gera um ciclo de violência e radicalização, informando que isto tudo tem que ser analisado, disse aí o magistrado. É necessário que nós todos, Poder Judiciário, Ministério Público, autoridades policiais, políticas, Congresso Nacional, é necessário não só que nos unamos na defesa constante da democracia, na responsabilização total de todos aqueles que atentaram contra a democracia, completou ele. O magistrado também apontou que a falta de regulamentação das redes sociais é um dos fatores que contribuem para a propagação do extremismo no país. Não é possível mais esse envenenamento constante pelas redes sociais. O mundo todo já está regulamentando. Muito bem. A meu ver, a minha ideia, fica muito claro duas situações que apontam o uso político que acontecerá a partir de agora, a partir já de ontem à noite mesmo, por conta do que aconteceu. Primeiro, quando a imprensa cita as coincidências do acontecido com o dia 8 de janeiro de 2023, deixa claro a intenção de vincular o ocorrido ontem ao inquérito dos atos antidemocráticos, que nunca se acaba. O que de fato já aconteceu, pois o inquérito já será relatado pelo mesmo ministro de sempre. Isto já está inserido no ataque aos atos antidemocráticos. Segundo, quando o ministro diz que não haverá pacificação, dando anistia a criminosos, significa dizer que o Supremo vai impedir o projeto que corre na Câmara dos Deputados para que ele não tenha êxito, Ou seja, o projeto de anistia aos presos de 8 de janeiro. Aliás, ontem mesmo, o atual presidente do Supremo já alertou com palavras de ordem aos parlamentares para que eles não ousem a aprovar o projeto da anistia. Olha só, deu uma ordem a outro poder da nação. Até agora não vi nenhum dos presidentes do Legislativo reagirem contra essa colocação. Claro que a ideia é desestimular então a aprovação aí do projeto da anistia. Terceira coisa que eu percebi, aquele ministro também se manifestou dizendo que a solução para problemas como ocorrido ontem só pode ser resolvido com a atuação policiais e políticas, além das demais instituições da República,
E por isso as autoridades devem ser unificadas. Claro, a meu ver, ele deu ênfase ao projeto de segurança pública, preparado aí pelo ministro Lewandowski, a mando do atual mandatário brasileiro, onde se propõe a atuação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, em todos os estados da nação, né? Agindo acima das próprias polícias militares. É a unificação da polícia, a polícia do governo central. Isso me lembra o país aí acima do nosso, né? Por fim, quando o magistrado apontou que falta regulamentação das redes sociais e que esta falta impede e propaga discursos de ódio, claro que ele está tentando justificar o porquê deve ser aprovado o projeto de regulamentação das redes sociais, que aliás deverá ser julgado lá no Supremo no próximo dia 27 de novembro. Quem vai aprovar esta lei não é o Congresso, é o Supremo. E o Congresso, para variar, vai tocar pianinho. É assim que está funcionando. O diretor-geral da Polícia Federal, tal do Andrei Rodrigues, disse o seguinte: esses grupos extremistas estão ativos e precisam, e é necessário que nós atuemos de maneira enérgica. Entendemos que esse episódio de ontem não é um fato isolado, mas é conectado a várias outras ações que, inclusive, a Polícia Federal tem investigado em um período recente. Ou seja, ele já conectou tudo isso ao 8 de janeiro. Outro indício que pode indicar o planejamento antecipado, disse o delegado da PF, o diretor da PF, né? Segundo ele, foi um trailer ligado ao Tio França. Ele disse o seguinte: esse trailer foi alugado há alguns meses, não foi uma coisa recente, e estava em um ponto estratégico nas proximidades do Supremo, o que nos aponta para, de fato, um planejamento de médio e talvez longo prazo, e que sinalizam a gravidade de tudo isto. Claro, quando ele fala longo prazo, ele está falando aí de janeiro de 2023 até hoje. É isso que ele está falando. Claro que o alvo aí não precisamos nem dizer quem é, né? Jair Messias Bolsonaro. Porque o autor do ataque, o tal tio França, concorreu a vereador pelo PL lá em 2022. Só que, né? Em 2020, desculpa, concorreu a vereador em 2020. Só que o nosso presidente se filiou ao PL no final de 2021, portanto não tem ligação nenhuma com o chamado bolsonarismo, como eles dizem. Até porque quando o tio França saiu candidato, o PL concorreu em uma aliança com o PDT. Né? Ou seja, mas segundo o Andrei Rodrigues, diretor da PF, a motivação do crime ocorrido ontem aponta para uma ação de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, hein? Parece mesmo que aconteceu ali atos idênticos aos do Oriente Médio, né? Parece que foi igualzinho. Esse caso se conecta com outras investigações que a partir de agora vai revelar de fato as conexões. Portanto, nós vamos trabalhar com a nossa equipe e com o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, para que consigamos elucidar este episódio. O engraçado é que quando lá em junho de 2020, onde o nosso presidente Jair Bolsonaro comandava a nação, um homem ateou fogo em um ônibus lá em Brasília e gritou: "Fora Bolsonaro!" Vejam essa manchete aí do G1. Até hoje, não se tem notícias de um inquérito aberto para aquele ministro, para verificar se houve um atentado ao Estado Democrático de Direito. Quando o MST invadiu o Congresso Nacional, no período que a Dilma Rousseff era presidente, eles arrebentaram, colocaram fogo, feriram policiais do Congresso Nacional. Não me lembro desse ato ter sido inserido em algum inquérito contra o Estado Democrático de Direito. Nada disso foi um ataque violento ao Estado Democrático.
Então eu fico aqui pensando, até que ponto o futuro governo americano está mexendo com a cabeça dos soberanos, os soberanos donos da verdade. Até que ponto eles estão querendo mudar o foco para esconder o receio do que pode vir pela frente. Claro que o tempo dirá, o tempo vai mostrar, mas uma coisa é certa, mesmo sabendo que o falecido tio França tinha problemas emocionais, estava passando por um drama de separação num casamento, por ter tido prejuízo, perdido seus negócios nas enchentes lá em Santa Catarina em 2023, né? E que hoje, inclusive, hoje não, até ontem, trabalhava como chaveiro. Claro e evidente que existe aí um dossiê completo de problemas emocionais dessa pessoa, que num momento aí de loucura, tomou uma atitude insana e que tenho certeza absoluta que ele sabia que não ia causar estrago algum com o que ele tinha em mãos. Me desculpem, não sou especialista em artefatos bélicos, mas uma coisa eu sei, bom não era, quase eu falo, porque quando é e quando acontece, existe aquele vácuo que coloca todo mundo no chão. E os seguranças do Supremo estavam lá de pé, viram o rastilho de fogo que só fogos de artifícios deixam, né? Quando é uma bomba, né? Não deixa rastilho, ela simplesmente, né? Acontece. Então, eu tenho certeza absoluta, a meu ver, que sou leigo, que eram fogos de artifício. Simples assim. Portanto, está muito longe de ser um atentado agressivo contra o Estado Democrático de Direita. De direito, mania, hein? Agora, só o tempo dirá e as investigações mostrarão. Claro que quando saírem nas manchetes de jornais, eles vão concluir que houve ligação com o 8 de janeiro. E que existe um mentor em cima disto. E o mentor, vocês já sabem a quem eles querem denominar. Não é isso? Mas o tempo vai mostrar, vamos aguardar que vem muita coisa pela frente ainda até esse final de ano, hein? Porque a partir de janeiro de 25, muita coisa vai mudar. Meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, convidem seus amigos para me acompanhar. Será que um dia nós vamos conseguir sair dos 190 mil? Já tem mais de um ano que está em 190 mil. Não cai, não sobe, não acontece nada, né? Tem muitos comentários aí que dizem que fazia muito tempo que não recebia notificação dos meus vídeos e que eu estava sumido. Quem me acompanha há tempo sabe que eu não sumi em momento algum, né? Então, vamos ter paciência, mas eu conto com vocês, desejo que vocês tenham um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.